programa Advocacy está no ar e hoje vamos falar sobre o processo de cassação a mandatos de vereadores, usando como exemplo o que tem acontecido em Belo Horizonte. O programa Advocacy de hoje começa agora e eu conto com a sua participação. Até 1º de agosto de 2019, nunca um vereador em Belo Horizonte havia sido cassado. Foi o Cláudio Duarte o primeiro, cerca de 3 meses depois, a Câmara Municipal de Belo Horizonte ainda aprovou a cassação de mais um. Dessa vez, o mandato de Wellington Magalhães, que era o seu presidente. E para falar sobre o processo de cassação na Câmara e como isso pode influenciar outros legislativos municipais, eu recebo o advogado, teólogo e vereador Irlan Melo, que é membro da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e o doutor Mariel Marra, que é teólogo, advogado e autor dos 2 pedidos de cassação que eu citei acima. Eu te convido a se posicionar sobre o assunto em nossas redes sociais. É só procurar pelo @Programa Advocacy. Vereador, obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu até achei que o senhor não quisesse ver o nosso programa, que já tentamos 2 vezes e a agenda não deixou, né? Com certeza, para mim é uma honra, um privilégio estar aqui junto contigo, com o Mariel, nossos irmãos. E para mim, eu tenho acompanhado o programa, é um programa muito técnico e que vale a pena estar aqui. Não pude antes, mas conseguimos. Eu sei, estou aqui provocando o vereador. Obrigado, vereador. É um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Com certeza. Doutor Mariel, mais uma vez aqui para outro tema assim, meio instigante, né? Obrigado por estar aqui conosco nesse dia. Sempre um prazer retornar aqui, James. Eu vou começar assim, o que é e por que cassar o mandato de um vereador? Eu vou começar pelo doutor Mariel para pegar algumas questões mais jurídicas, digamos assim, mas lembrando que o vereador Irlan também é advogado, então lida bem com as questões técnico-jurídicas, né, vereador? Sim, o que regula o processo de cassação de vereador e também de prefeito é o Decreto-Lei 201, né? E ali estão elencados algumas hipóteses de cassação de mandato, tanto de prefeito como de vereador, e dentre elas está a quebra de decoro parlamentar, que foi com base nisso que então a gente pediu a cassação tanto do Cláudio Duarte como do Wellington Magalhães também. Doutor, quando a gente fala em decoro parlamentar, e é muito comum quando se refere a, por exemplo, um deputado federal, que aí a mídia nacional fala em falta de decoro, o que vem a ser decoro parlamentar? Esse é um ponto que nós começamos, principalmente na Câmara Municipal, nós começamos a pensar sobre isso a partir do pedido de cassação que eu fiz contra o Wellington Magalhães em 2018, né? Em abril de 2018, eu fiz o primeiro pedido contra ele. E ali naquele momento, inicialmente, a própria comissão processante ainda não tinha um conceito muito firme sobre decoro parlamentar. E isso analisando a própria jurisprudência e todos julgados anteriores, né? Porque, enfim, antes a gente teve do Eduardo Cunha, na Câmara Federal. Nós tivemos do Demóstenes Torres, também um senador que foi cassado por esse motivo. Mas o conceito ele era muito amplo. Mas a partir do pedido de cassação do Wellington Magalhães em 2018, a comissão processante ela conseguiu, no seu parecer final, conseguiu trazer um conceito mais concreto sobre o que seria essa quebra de decoro. Em 2019, nós aproveitamos esse parecer da primeira comissão, tanto no pedido do Cláudio Duarte, como também do Wellington Magalhães. Tá, mas então a lei não traz especificamente ou definidamente, mais precisamente, o que seria decoro? É mais um ato subjetivo, né? O decoro seria, por exemplo, aquela conduta incompatível com a dignidade do mandato, da posição. Agora, existem também as hipóteses, por exemplo, de cassação por prática de corrupção, improbidade administrativa e também quando o parlamentar ele fixa a residência fora do município. É também uma hipótese de cassação do mandato. Eu estou perguntando isso, vereador, porque assim, se fica na subjetividade, não pode parecer um pouco também de motivação política?
Ou até mesmo assim, eu não gosto do vereador Irlan, eu sou vereador também, vou entrar com... Estou atento a qualquer coisa para alegar quebra de decoro. Não dá a impressão um pouco que pode ir por essa linha? Sim, com certeza. Inclusive, tem vários pedidos lá na Câmara que eles foram natimortos. Por quê? Porque eles começaram com uma situação que o autor da representação entendeu que era um caso de decoro, mas a análise da Procuradoria, porque quando se inicia um processo de cassação, faz-se uma análise preliminar para ver se todos os requisitos do decreto eles estão preenchidos, e aí se verificou, por exemplo, que esse tipo de situação não se enquadraria como falta de decoro, e aí não se deu prosseguimento. Até porque um processo de cassação não é um processo simples, não é um processo rápido e é um processo com muito desgaste, e o parlamentar, ele vive da sua imagem e a imagem fica totalmente desgastada em determinadas situações que para uns é decoro e para outros não. É importante também a gente lembrar, é um processo, a gente pode até fazer analogia com o processo judicial. Eu vou aqui voltar a te perguntar sobre, para vocês dois, assim, tem início e fim, que etapas que tem, mas interessante dizer, né, vereador, que assim, o vereador, o parlamentar, seja de qual esfera for, o chefe do executivo, ele é eleito pelo voto da população. Sim. Então, para essa pessoa perder o mandato, realmente tem que configurar uma ilegalidade ou infração, porque assim, de repente pode se ver tirando aquilo que a população queria, né? Exatamente. Então, também um respeito, o mesmo cuidado que a Justiça Eleitoral tem ao analisar pedidos, também é um cuidado que se tem com o processo de cassação, por exemplo, na Câmara. E aí, nessa linha que eu perguntaria assim, que passos que se dão assim? É um processo mesmo, né? Tem a análise jurídica do ponto de vista pela Procuradoria. Como que começa e tramita isso no Legislativo, por exemplo? Pergunta aqui para vocês dois. Começa com a denúncia que pode ser feita por qualquer cidadão, né? Isso aí é importante ressaltar, porque não é só advogado, não é só quem tem um conhecimento jurídico que pode fazer essa denúncia. Qualquer cidadão pode. Posso fazer só um adendo? Claro. Qualquer eleitor. Sim, aí tem o conceito de cidadão, Isso. que é aquele que realmente está quite com a Justiça Eleitoral, né? Uhum. Cidadão tem esse conceito, mas o decreto-lei fala qualquer cidadão, né? E aí, no caso, entra o eleitor sendo esse cidadão. A partir dessa denúncia, a Procuradoria, então, faz análise, né? E é por isso que eu acho assim... Desculpa, doutor, assim, para ser muito elementar. Certo. Se eu chego simplesmente na Câmara com papel escrito, eu vou lá em algum dispositivo lá eletrônico e faço a denúncia. Sim. E automaticamente ela vai para a Procuradoria da Câmara. A denúncia ela tem que ser escrita. Certo. Né? Então, naturalmente, você precisa seguir algumas regras, né, de exposição dos fatos, as provas que pretende produzir. Isso, uma regra lógica de exposição dos fatos. Sim. Tem que ser escrita, mas não necessariamente precisa ser advogado, né? Então, qualquer cidadão narrando o fato ali, e esse fato tendo um subsídio, tendo realmente um lastro probatório, isso vai para a Procuradoria, que vai analisar requisitos básicos que está disposto no Decreto-Lei 201, para que então seja encaminhado para presidente da Câmara. Esse protocolo ele é feito na presidência da Câmara. Isso, e aonde funciona também a Procuradoria, está muito ligada à presidência, que vai fazer essa análise preliminar para verificar se tem os requisitos mínimos para se seguir. Por exemplo, eu já vi casos que foi rejeitado, por quê? Porque o cidadão não apresentou o comprovante de que estava quite com a Justiça Eleitoral. Então, ele não demonstrou a condição de eleitor. E aí, você não recebe, ele pode intentar novamente, não tem nenhum problema. E aí começa todo o processo com a leitura da denúncia no plenário. E se depois da leitura da denúncia temos o sorteio. Mas passa antes em alguma comissão? Não. Vai direto para o plenário? Direto para o plenário para se fazer a votação de abertura do processo. Sim. Ok. Né? O decreto-lei... Já tivemos casos lá, inclusive, que não tivemos a abertura do processo. Não foi aberto o processo. O primeiro caso seu do Wellington, né? Não, do Wellington abriu, do Flávio, mas do Flávio dos Santos por 2 vezes não foi aberto. Como se fosse uma aceitação da denúncia. Isso.
fizeram analogia com o processo penal. E olha como que essa questão da... O doutor falou sobre a subjetividade, né, do decoro parlamentar, mas não é tão subjetivo assim. Sim. Né? Tudo aquilo que traz vergonha para a Câmara Municipal, para a Casa Legislativa e para o cargo de vereador, isso é quebra de decoro. E no caso, o que está por trás é a gravidade da infração política administrativa, né? O que está por trás é a gravidade. No caso do Flávio dos Santos, que nós analisamos aqui, a gravidade não era maior do que a do Cláudio Duarte, porque tinha gravação, o lastro probatório era muito maior. Mas ele tinha ali um grupo que acabou protegendo da abertura desse processo. Não sei nem quantos... são necessários 28 votos. 21 para abrir. 21 para abrir e 28 para cassar. Isso. São quantos vereadores? São 41, entretanto, a presidente não vota. Então, são 40 votantes. Considerando que o próprio denunciado ele não vai votar contra ele, então seríamos 39. Agora, por exemplo, no último caso do Wellington Magalhães, como o vereador Matheus Simões foi um dos autores, então ele também não vota. Então foi convocado o suplente para que o suplente votasse no lugar dele. Então tivemos os 39 possibilidades de voto. E aí tramita, tem prazos para isso? Eu estou perguntando coisa elementar para saber se as pessoas... vou entrar com isso ali, vai ter resultado? Vai acabar o mandato sem que isso termine? A partir do momento da abertura do processo de cassação, então foi lido a denúncia no plenário, os vereadores então votam, né? O decreto-lei, inclusive, ele traz que é a maioria dos presentes. Tem se adotado ali 21, porque se entende que todos vão estar presentes, né? Mas não é 21 dos vereadores, mas é a maioria dos presentes. Então abriu a sessão com o seu quórum mínimo ali, então a maioria dos presentes já pode abrir o processo de cassação. Abriu o processo, se instala a comissão processante, sorteando 3 vereadores, né? O doutor Irlan nunca foi contemplado com esse sorteio. Mas já fui testemunha de 2 processos, né? Verdade. E já fiz o último sorteio. Eu estava lá sorteando. É sorteio. É sorteio do azareio, né? A gente não sabe se é uma coisa ou outra. Sorteia-se 3, né, Mariel? Isso. E aí os 3 entram em acordo para saber quem será o relator e quem será o presidente daquela comissão. Que ao final, aí tem vários prazos, né? Prazo de defesa, como o processo em si, né? Prazo de defesa, apresentação de prova, oitiva de testemunhas, diligência, e no final você tem um parecer final, né? Que indica a cassação ou não. Isso. O prazo máximo 90 dias. Isso, eu ia chegar aí. Eu quero voltar nesses temas, mas nós vamos fazer aqui uma pausa no nosso debate. E eu convido você que está nos acompanhando a se posicionar sobre o assunto em nossas redes sociais. Procure por @programa Advocacy e nós já voltamos. E já estamos de volta hoje falando sobre o processo de cassação a mandatos de vereadores e usando como exemplo o que tem acontecido em Belo Horizonte. Para falar sobre o assunto, eu recebo o advogado, teólogo e vereador Irlan Melo, que é membro da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal de Belo Horizonte. E o doutor Mariel Marra, que é teólogo, advogado e autor dos 2 pedidos de cassação que eu citei acima. Se você tiver dúvidas sobre essa questão, se tiver sugestão de tema, então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 31 98 959 7615. Falamos aqui de 3 casos e 2 que foram cassados, né? Quais motivos que fundamentaram esses pedidos, esses casos aqui de Belo Horizonte? Lembrando que, assim, Belo Horizonte foram os primeiros casos, mas cassação também não é tão comum, né? Agora mesmo foram discutir o impeachment do presidente Trump, esse americano estava assustado. Impeachment, quer dizer, é algo, assim, não é comum da vida política isso. Sim. Mas aconteceu e tem que ter motivo, né? Então vamos pela ordem, né? O primeiro pedido que foi feito, que inclusive é o primeiro pedido de um cidadão comum, no caso eu, né? Que foi feito contra o Wellington Magalhães em 2018. Antes desse pedido, todos que eram feitos pelos próprios vereadores e eles nunca sequer eram lidos até na Câmara. Por quê? Os vereadores, eles colocavam esse pedido,
mas logo em seguida eles arrumavam ali um acordo, retiravam o pedido e sequer iniciavam o processo. Quando eu, então, fiz o pedido do Wellington, em abril de 2018, esse pedido, então, ele caminhou, foi lido na Câmara, no plenário da Câmara e abriu-se o processo. Esse foi o primeiro caso. E qual que era o motivo desse? O motivo era quebra de decoro. Né? Na ordem, então, o primeiro foi do Wellington, o segundo foi o do Cláudio Duarte. Né? Isso. Depois do Cláudio Duarte, nós tivemos um do Flávio dos Santos. Todos esses foram quebras de decoro, nenhum foi diferente. Mas quais fatos, elementos, motivos especificamente que configuraram esse decoro? No caso do Wellington, foi quando ele foi preso. Né? O Wellington Magalhães estava sendo investigado, ele então teve a sua prisão preventiva decretada e ele ficou foragido por uma semana. No caso em que ele foi acusado pelo Ministério Público de desviar 30 milhões de processos de licitação enquanto ele era presidente da Câmara Municipal. Ele, então, foi preso. Essa prisão dele, no meu entender, trouxe uma vergonha para o cargo de vereador, trouxe um estado vexatório para a Câmara Municipal e foi com base nisso que eu, então, fiz o primeiro pedido. Mas esse pedido ele não foi para frente porque ele não teve a quantidade de votos necessários. Os 2/3 para caçar. Para caçar ou para iniciar? Não. Ele iniciou, teve o processo, 90 dias de processo, e aí... Foi para o plenário. Foi para o plenário, 15 vereadores, o doutor Irlan votou a favor, mas 15 vereadores votaram pela abstenção e um que estava presente lá não votou. E aí, por causa disso, faltou 5 votos para a gente caçar o Wellington Magalhães naquele dia. Já na segunda tentativa, eram 6 infrações. A primeira era improbidade administrativa e fraude em licitação. Nessa votação, tiveram 30 votos. Então, só por essa ele já foi cassado. A segunda votação foi por exercer o mandato portando tornozeleira eletrônica. Nessa votação... Ou seja, com condenação na justiça. Com uma obrigação, né, perante a justiça. Nessa, os partidos de esquerda votaram contra e ele não foi cassado por esse motivo. Depois teve tráfico de influência, porque era uma ingerência na Polícia Civil, também alcançou o número necessário de 28, ameaça aos vereadores e cidadãos. Inclusive outros vereadores foram lá. Cidadão, inclusive Cidadão era o Mariel, cidadão e vereadores também. Abuso da prerrogativa na ampliação do próprio gabinete e eliminação de um plenário. Ele ampliou o gabinete dele e cortou um dos plenários que era utilizado para as nossas reuniões ali, para que ele tivesse mais espaço para exercer o seu mandato, como presidente na época. Também teve a votação pela cassação. E o último, falsa declaração perante as autoridades públicas, porque ele diz que não estava em Belo Horizonte quando foi expedido o mandado de prisão. Mas o sistema de telefonia comprovou que ele, de fato, estava em Belo Horizonte e não se apresentou porque não quis. Então, dos 6, em 5, ele recebeu a pena máxima, que é de cassação. Agora, nesses casos aí dele, a votação da cassação foi precedido já de alguma decisão judicial desfavorável a ele? Não, porque ainda não tem nenhuma sentença penal condenatória, né? Nós temos uma liminar que afastou ele do mandato. Isso. E aí, num recurso para o STJ, ficou definido que se a Câmara demorou aquele tempo todo para poder exercer a sua prerrogativa de cassação, o Judiciário estaria intervindo no Poder Legislativo, na medida que não permitia que ele exercesse o mandato. Então, nessa circunstância, ele voltou com tornozeleira eletrônica para o exercício do mandato. Antes disso, ele já tinha sido afastado, mas pela Justiça Eleitoral. Isso foi mais ou menos, acho que... Antes, inclusive... Na outra legislatura. Antes de 2016. Ele já tinha sido afastado na Justiça Eleitoral e retornou posteriormente. Eu pergunto isso para esclarecer para quem nos acompanha que não necessariamente a Justiça Comum vai entrar na seara do Legislativo, exatamente por razão de não haver invasão. Isso. Né? A independência dos poderes. Independência dos poderes. Então, exatamente, foi esse o entendimento. Agora, os processos estão em curso. Inclusive com delação premiada. Da Justiça. Da Justiça. No nosso caso, o julgamento ele é político-jurídico. E
a consequência é que ele perde os seus direitos políticos. Na sentença penal condenatória, também uma das consequências é a perda dos direitos políticos. Só que ele não tem nenhuma sentença, e também o Cláudio não tem nenhuma sentença até o momento de condenação. Condenação, nem em primeira instância. Nem em primeira instância. Agora, na avaliação de vocês, assim, isso contribui para um novo momento na política? Porque o que queremos, cidadão, com tudo isso? Olha, a sociedade, o próprio poder legislativo não tolera mais esse tipo de comportamento. Mas nós esquecemos, desculpa, só antes de voltar, o outro vereador, Cláudio Duarte, qual foi o motivo da... O Cláudio Duarte também foi por quebra de decoro. No caso, o Cláudio Duarte ele foi denunciado por um dos seus ex-assessores na prática de rachadinha, né? Que é quando o vereador ele exige parte do salário que o seu servidor recebe. Ele chegou a ter uma prisão temporária decretada, assim como o Wellington Magalhães, ele também chegou a ser preso, e da mesma forma, então, eu pedi a cassação dele, e ele foi, então, o primeiro vereador cassado de Belo Horizonte, que foi no dia 1º de agosto desse ano. Ou seja, a tal da rachadinha, ou a conhecida rachadinha, que é quando o deputado, o servidor parlamentar, ele contrata, a pessoa recebe um salário e por fora ele tem que devolver parte desse salário. Isso não pode. De modo algum. É crime. É crime. Com certeza. É crime. Quem faz isso também não comete o crime? Por exemplo, o assessor que se dispõe a fazer essa devolução do salário também não está cometendo o crime? Todos os dois são agentes do mesmo crime. E aí são encaminhados para o Ministério Público, para apuração. Tanto é que no caso, por exemplo, do Cláudio, 2 assessores dele também ficaram presos durante um período, né? O chefe de gabinete dele, ele ficou preso, né? O chefe de gabinete, eu acho que... E um dos servidores. Um dos servidores também. Agora, voltando aqui à pergunta que eu fiz e parei para perguntar desse motivo. Como que vocês têm visto isso para um novo momento na política? Porque assim, começou a Lava Jato, prende um, impede o outro, caça o outro. A expectativa do brasileiro é, vamos fazer uma limpeza na política. Sim. No caso dos vereadores, como vocês veem isso refletindo, por exemplo, não só no mandato, na legislatura atual, o vereador, mas também assim, quem se dispuser a candidatar? Você acha que isso influencia? De que forma que o eleitor, nós eleitores, cidadãos, vemos isso, vai consertar, vai ajudar, vai melhorar a política? Existe um ditado que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então nós estamos tendo exemplos na cidade de Belo Horizonte, e isso foi lá em 2016, na eleição que eu participei. Eu, por exemplo, uma pessoa que nunca esteve envolvido com a política, tive o direcionamento para participar. E nós tivemos uma renovação de quase 50% da Câmara. Passou-se agora a última eleição do ano passado, nós tivemos também uma grande renovação. Ou seja, eu creio que nós estamos passando por um novo momento na história do país. Um momento onde não se admite mais a corrupção, um momento onde os políticos estão sendo vigiados o tempo todo, e um momento onde o político também ele se vê numa situação de que eu não posso fazer porque agora tem consequência. Não tinha, porque nós não tínhamos nenhum caso até então. Porém, agora tem consequência. Então, eu vejo, sim, um novo momento, as pessoas mais engajadas, mais atentas à política, e isso é muito importante no meu ponto de vista. Eu falo como cidadão, né? Não tenho mandato, não sou filiado a nenhum partido, então, do ponto de vista do cidadão, eu vejo que o ponto de virada do país começou com a ação penal 470 do Mensalão. Começou ali, onde a gente viu que era possível punir políticos, era possível punir gente, como se diz na linguagem popular, graúda, né? Ali a gente começou a ver que era possível. Os donos do poder, né? Os donos do poder. A partir daí, então, a Lava Jato também veio engrossar esse caldo, e hoje a gente percebe que o Brasil mudou. O Brasil está cansado de corrupção, e nós estamos passando isso a limpo. Quando eu pedi a cassação do Wellington Magalhães, em 2018, falaram, isso aí vai acabar em pizza, não vai dar em nada. De fato, faltou 5 votos, mas esse ano já não foi diferente. Eu acho que me parece, doutor, que assim, a Lava Jato tem uns atropelos delas, tem que corrigir do ponto de vista processual, legal e tal, mas assim, ela fez um trabalho. E à medida que isso acontece, eu acho que o brasileiro começa, e acho que é exemplo aqui do município, olha,
pode ser diferente, né? Sim. Isso. Não tem que ser sempre do mesmo jeito. É E isso aí. vemos tantos exemplos pelo Brasil afora, municípios. Outro dia eu vi uma matéria sobre um município lá no Amazonas. O pai foi prefeito, é deputado, o filho é o atual prefeito. Cada absurdo, que eu tenho certeza que não vai acontecer nada. Ou seja, os pequenos exemplos, pequenos no sentido de se comparar com o Brasil todo, acaba trazendo essa nova compreensão da administração pública. Sim, de quem está verdade. envolvido na administração pública para o eleitor. Sim. Porque ele vai, escolhe alguém e fala, olha, se der errado, quem eu estou escolhendo aqui, o vereador na minha cidade que é pequenininha, tem um jeito de tirar esse cara de lá. Eu não preciso conviver com ele 4 anos lá na política fazendo o que bem entende, né? Belo Horizonte hoje é um exemplo disso, é um fator de inspiração para o Brasil inteiro. Porque em 120 anos de história da cidade, nunca teve isso. Isso aí. Né? Embora essa não seja E a parece idade que da Assembleia Câmara, nunca teve. na Assembleia também não. Então, Motivo deve ter havido. Né? Onde tem o homem, tem a corrupção. Claro. Né? é o tipo de coisa que a gente pode fazer diferente e mostrar Ok. que qualquer cidadão pode. Esse é o maior legado que eu quero deixar. Eu quero falar sobre diferença entre cassação e impeachment, mas eu vou deixar para o bloco seguinte, porque também gera algum ruído aí, né? Mas vamos para mais um rápido intervalo. Mas antes, se você quiser participar do Advocacy, mande um e-mail para advocacy@redesuper.com.br. Nós já voltamos. E já estamos de volta hoje falando sobre o processo de cassação a mandatos de vereadores. E estamos usando o exemplo que tem acontecido em Belo Horizonte. Para falar sobre o assunto, eu recebo advogado, teólogo e vereador de Belo Horizonte, Irlan Melo. Ele é membro da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara. E o doutor Mariel Marra, que é teólogo, advogado e autor desses 2 pedidos de cassação que nós já mencionamos aqui no programa. Então, se você tem dúvidas sobre essa questão ou tem sugestões de tema, envie a sua mensagem para o WhatsApp 31 98 959 7615. Voltando aqui à nossa conversa, uma outra dúvida que às vezes ocorre é cassação, impeachment. Qual que é a diferença entre os dois, vereador? Bom, a cassação se dá em mandatos dos parlamentares, do legislativo. E o impeachment é sempre focado no chefe do Poder Executivo, prefeito, governador e presidente. Então não existe a possibilidade de uma cassação de um prefeito, de um governador, como também não existe a possibilidade de um impeachment de um vereador, um deputado, um deputado federal, um deputado estadual. Inclusive, salvo engano, o cidadão Mariel aqui ingressou com um pedido de impeachment do atual prefeito Alexandre Calil, correto? Que é o prefeito de Belo Horizonte. Já foi protocolado, dia 31 de outubro desse ano, 2019, um pedido de impeachment com 180 páginas. O prefeito Calil ele está sendo acusado por 3 motivos. Né? Um deles é exatamente a quebra de decoro que nós falamos aqui antes. Né? O prefeito, ele na 22ª parada LGBT aqui em BH, em julho desse ano, eu não vou repetir o palavrão que ele disse, né? Mas é como se ele estivesse dizendo que pouco se importa com quem pensa o contrário. Um prefeito que diz governar para todos, né? Isso aí, quem pensa diferente, é um absurdo, é um desrespeito e traz vergonha para o cargo de vereador, ou cargo de prefeito. E um outro motivo é a quantidade de pedidos de informação que as comissões da Câmara faz para a prefeitura e também para o vice-prefeito, e que simplesmente são totalmente desrespeitados. Ele tem impedido o exercício regular da Câmara Municipal. Pedidos, por exemplo, quanto que o prefeito está gastando com publicidade na Prefeitura de Belo Horizonte? O vereador Gabriel Azevedo fez esse pedido de informação e o prefeito Calil não respondeu. Por que que ele praticamente dobrou o orçamento com publicidade da Prefeitura e o prefeito Calil não respondeu? Ou seja, isso é hipótese de cassação e diferente do pedido de impeachment, né? Porque é o seguinte,
impeachment, o que regula o impeachment, fazendo um adendo aqui o que o doutor Irlan falou, é a Lei 1079. Essa é a lei que regula o impeachment. E por que tem esse nome? Porque uma das fases desse processo, a partir do momento que ela é aceita pela Câmara Federal, o chefe do executivo ele fica impedido de exercer o cargo. Então ele fica afastado. No caso do Decreto-Lei 201, embora a gente chame também de impeachment, né, contra prefeito, contra vice-prefeito, no caso não há a hipótese do prefeito ser afastado. Então por isso que eu chamo de cassação de prefeito e não de impeachment de prefeito. Mas como a gente precisa noticiar de forma mais inteligível, né, para a população, a gente acaba adotando o nome de impeachment. Mas, tecnicamente, o decreto-lei não é um decreto que trata de impeachment. Ele trata somente de cassação, como tanto de vereador, como também de prefeito. Mas você vê, doutor, assim, há elementos... Eu vou excluir o aspecto político, porque ele é muito determinante nisso, né, até para aceitar a denúncia. Há elementos, do ponto de vista fático e jurídico, por exemplo, para propor um pedido desse aí contra o prefeito de Belo Horizonte? Diferente de porque todos... é uma coisa, desculpa te interromper, porque assim, é o prefeito das maiores cidades do país, assim, é muito reflexo político, econômico, inclusive no cenário nacional, falar, o prefeito de Belo Horizonte foi como se diz no dia a dia, foi empichado, né? Então, há elementos para isso, jurídicos e fáticos? Então, diferente de todos os processos na justiça comum, pedidos de cassação e de impeachment, o fato jurídico é só metade do caminho. A gente precisa de algo mais importante do que apenas o fato jurídico, que é o fator político. Sim. Todo respeito ao doutor Irlan, que até então faz a base do Calil ali dentro da Câmara, mas, ao meu ver, o Calil ele não merece o apoio principalmente dos cristãos, da base cristã, da base conservadora. Porque por diversas vezes ele já desrespeitou quem pensa o contrário, chamando o projeto de escola sem partido como coisa de idiota, ou seja, me chamou de idiota, chamou a base dele de idiota, e coisa que não é. É um projeto que defende as nossas crianças da ideologia de gênero, né? Da militância LGBT dentro das escolas. É um projeto importante, não é coisa de idiota. E aí, fato político eu também vejo, porque aqueles que até então estavam defendendo o Calil, eu acho que já não cabe mais esse tipo de defesa. Eu vou, assim, eu tenho até algumas perguntas, mas só para ouvir o vereador também dar a sua posição, senão vai ficar... Eu posso fazer um contraponto aqui, o Mariel disse, o seguinte, vamos pensar. Um dos pontos que o primeiro ponto que ele falou foi em relação ao que o Calil falou para quem pensa diferente. Todo governante ele tem uma base de apoio, a sua base de sustentação. Quero voltar também quando você disse que o vereador, por exemplo, caso o prefeito, ele é eleito com milhares de votos. Então, assim, é uma condição, precisa ser algo muito grave. Porque ele falou que pensa diferente. Mas esse mesmo prefeito que falou isso, esteve na Marcha para Jesus e recebeu oração. E não falou nada que denegrisse a imagem dos cristãos. Esse mesmo vereador já recebeu, inclusive comigo, vários pastores na sua própria casa. O prefeito? O prefeito. Ele já recebeu vários pastores na sua própria casa para conversar sobre o evangelho, entender, porque ele não entende esse nosso universo. Ele é de outro aspecto, né? E em relação, por exemplo, ao pedido de informações, são vários pedidos de informações. Eu sou responsável hoje por cerca de 30% dos pedidos lá na Câmara. Eu já fiz essa conta. E são muitos. Agora, tem respostas que são públicas. Por exemplo, quanto gastou de publicidade? Isso é público, está no diário oficial do município. Então, assim, eu não sei o andamento, ele ainda está sendo avaliada a questão da Procuradoria. Entretanto, eu não vejo quebra de decoro por essa circunstância, na minha opinião. Mas se fosse um caso de corrupção, fosse um caso de prisão, como aconteceu tanto com o Cláudio quanto do Wellington, é uma outra situação. Nós estamos falando aqui, muitas vezes, uma questão muito subjetiva do decoro, que eu falei lá no início. É subjetivo. Para o Mariel, é quebra de decoro, mas para outros pode não ser. Mas, vereador, se, por exemplo, a Câmara é um dos
é uma das instituições, faz parte do sistema de controle da administração pública, Correto. do executivo. Então, se o próprio vereador, sem querer adentrar o mérito aqui, até porque eu realmente não acompanho isso de perto, sem querer adentrar mérito político ou jurídico, mas se esse órgão, ou melhor, esse poder, que é fiscalizador do executivo nas suas ações e nas suas contas, ele pede informação, o prefeito não dá, quer dizer assim, de uma certa forma, não sei se tem elemento para impedir, realmente eu não sei, mas não é um desrespeito com o órgão que fiscaliza. Porque, agora assim, é quebra de decoro. Vai lá olhar na publicação do Diário Oficial, no DOM, que é o Diário Oficial do município. Isso. Assim, não é um desrespeito com o órgão que controla e fiscaliza, ou pelo menos deve fazer isso. Né? Posso concordar contigo, é um desrespeito, mas não considero que isso é um caso para ele perder o mandato que foi eleito por milhares de pessoas. Mas se isso se reitera? Sim, aí seria uma segunda etapa, né? Nós estamos na primeira etapa, a primeira vez que o Mariel ingressou com esse pedido. No caso do Wellington, foi na segunda vez. Então, assim, inclusive, fatos que ele narrou aqui estavam presentes novamente. Então, reiterou. Então, precisa realmente de ter uma análise bem técnica, porque também no Brasil eu não sou contra esse controle da sociedade. Eu acho que tem que ter o controle da sociedade. Entretanto, a gente tem que buscar o máximo de seriedade em relação ao que está sendo pleiteado. Não estou dizendo que o do Mariel não é sério. Entretanto, por exemplo, tem pedido de impeachment lá na Câmara porque durante um debate um vereador empurrou o outro. Mas esse empurrão, o outro também, ele, na mesma forma, ele agiu teatralmente. Eu vi. E aí é um pedido de impeachment, de cassação. Então, assim, aí a gente vai tendo vários, e na hora que você realmente precisa de fazer acontecer, não consegue. Deixa eu só acrescentar, porque o pedido de cassação do Calil não é só quebra de decoro. Todas as vezes que ele deixa de responder pedidos de informação sem motivo justo, isso também é hipótese de cassação. E não é só de agora. E não é informação pública. No caso, por que o prefeito simplesmente dobrou, sem nenhum motivo justo, a verba, o orçamento com publicidade? E esses pedidos de informação sem resposta tem desde 2017, ou seja, desde o início do mandato, de forma reiterada. São mais de 200 pedidos de informação sem resposta. É um absurdo, é um desrespeito com a Câmara Municipal. E eu queria só fazer um adendo, Mariel. Esse tipo de informação também foi levado ao conhecimento do Ministério Público? Não tenho esse conhecimento, mas estou falando da sua parte. Sim, não foi. Assim, não foi, mas é dispensável. Não, eu sei que é dispensável, Sim. Mas assim, a gente tem também as figuras de controle externo. Tá, mas não é hipótese de improbidade administrativa. Então, são coisas diferentes. Isso aí é infração político-administrativa. Não, mas eu acho que o que é importante dizer o Ministério Público é também uma instituição que tem essa responsabilidade dentro do Estado brasileiro, né, de fiscalização, controle. A Câmara tem, o Tribunal de Contas tem, quer dizer, há um sistema todo aí, né? Nesse sentido que é importante ver, porque tem que estar fundado devidamente para que haja realmente primeiro, para que não desgaste o remédio, a medida. E segundo, para que também dê uma resposta para a população. E deixar claro, doutor, que eu estou falando em tese, porque eu não conheço. Sim, ok. Eu estou falando em tese. Eu não conheço, não teve acesso não tive acesso, não foi. Então, assim, eu estou falando em tese. Chegará um momento que serei julgador, pode ser. E aí eu vou agir como tal, como agi das outras vezes. Sim. Bom, a gente dá para outro programa, né? Falando de cassação ultimamente, isso aqui dá programa para o ano inteiro. Não só de Belo Horizonte, mas do Brasil. Oi? Não faltam casos. Não faltam casos, é verdade. Gente, nós estamos chegando aqui no finalzinho, assim, parece que a gente tem que encerrar o programa antes de acabar o assunto. Sempre é a sensação. Mas eu quero agradecer vocês, vereador. Obrigado por estar aqui conosco. A honra ter o senhor aqui conosco. Espero que o senhor volte aqui mais vezes para falar de tantos temas do município e jurídicos. Jurídicos também. Eu agradeço muito a oportunidade. Nós estamos passando por um novo momento e que bom que esse programa também se dispõe a mostrar esse novo lado para a população. Estou muito feliz de estar junto com o Mariel, contigo, James. Então, assim, valeu aí pela oportunidade.
Prazer. Obrigado, doutor Mariel. Obrigado também, é sempre um prazer retornar aqui. Doutor Irlan estudou teologia comigo, a antiga FAT. Opa, verdade. Temos aí um conhecimento já de longa Estamos data. em casa. E nós chegamos aqui ao fim desse programa, mas o assunto continua nas nossas redes sociais e nós te aguardamos no nosso próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.